Olá, meus alunos. Então, vamos dar prosseguimento ao conteúdo, né? Vamos ver agora o naturalismo no Brasil. Aqui nós temos então um quadro de um artista brasileiro, João Batista da Costa. Esse quadro está no Museu do Ipiranga, em São Paulo. E ele se chama Casa e Capela de Antônio Raposo Tavares, em Itaúna, Osasco, né? Então aqui nós temos uma obra típica do naturalismo, mostrando já mais assim o ateliê mostrando a natureza mesmo, mostrando o lado natural, a vida real, pessoas simples e trabalhadoras, né? E o mais importante, elas estão fora de um ateliê, né? Então é justamente a vida como ela é. Bom, então vamos agora relembrar, né, a diferença entre o realismo e o naturalismo. Lembrando que no realismo, os dois movimentos, né, o realismo e o naturalismo, acontecem simultaneamente, não podemos esquecer disso, né? Então o realismo é daquela oposição ao romantismo e a toda aquela idealização que nós tínhamos no realismo, né? Então o objetivo qual era? Mostrar a vida como ela é. E já no naturalismo, o naturalismo é um realismo mais exacerbado, mais exagerado. Então, mais do que mostrar a vida como ela realmente é, né? Agora nós temos a influência do cientificismo, a análise da vida como ela é, baseada no que a ciência pode provar, nas teorias científicas que estavam em voga naquela época. Então, as características, nós temos no realismo a representação verdadeira e objetiva, uma narrativa lenta, uma linguagem direta, que é objetiva, né? E crítica às instituições sociais, em especial à igreja e ao casamento arranjado. E no naturalismo nós ainda temos a retratação da realidade, né? De mostrar uma representação mais verdadeira, objetiva e, acima de tudo, científica. Uma linguagem simples, embora seja uma linguagem culta, né? Ela é apenas simples, não era rebuscada. E nós temos o uso de regionalismos e até mesmo linguagens mais parecidas com o que se usaria no dia a dia, quando se está utilizando a fala dos personagens, né? E a impessoalidade, que são análises mais objetivas, só que de modo a não se envolver. Nós temos aquela análise do que está realmente acontecendo, sem eu levar em conta o que eu estou interpretando, né? Então é o objetivismo. Quanto à abordagem, o realismo abordava o dia a dia das pessoas comuns e o naturalismo também, só que analisava como o ambiente, a hereditariedade e as condições sociais controlavam o ser humano, então influenciado pelo determinismo da época. Inclusive, o determinismo é o forte do naturalismo, tanto o cientificismo quanto o determinismo. Quanto aos temas, nós temos no realismo temas como sociedade e classe social, e no naturalismo também fala desses temas, né? Sociedade e classe social, só que a sociedade e a classe social são abordadas de maneira a mostrar o lado mais feio do ser humano, o lado mais animalesco do ser humano. Então mostra a violência, a pobreza extrema, a fome, né? A pobreza que leva à fome, a corrupção, a prostituição. Então quem assistiu ao filme que eu solicitei na última aula, né? Que assistisse ao filme Germinal, que foi baseado no livro do Émile Zola, percebeu então a violência mostrada, né, no filme, a pobreza extrema, a corrupção e a prostituição também, que é mostrada com bastante ênfase no filme. Com relação ao retrato social, no realismo, nós temos a descrição, né? O realismo ele fala sobre famílias de classe média ou pessoas comuns, e agora no naturalismo nós temos o naturalismo é focado mais em pessoas da classe mais baixa da sociedade, pessoas que estão na margem da sociedade, né? Não apenas pessoas comuns ou a classe média. Agora nós temos a pobreza mesmo sendo descrita. Bom, o realismo ele tem início com a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857, e agora nós temos o início com Émile Zola, que em 1867 publica Thérèse Raquin, que é o seu primeiro livro, só que ele ainda tem alguns traços do romantismo, e nós temos mas ele já introduz o naturalismo na Europa, né? Mas o mais conhecido dele e o livro que é mais naturalista é realmente Germinal, que é o mais famoso dos livros do Émile Zola, que inclusive se transformou no filme que eu solicitei para vocês assistirem. Bom,
principal característica do naturalismo é o cientificismo exagerado, né, que transformou o homem e a sociedade em objetos de experiência. Então, o homem e a sociedade passam a ser analisados como se fosse um cientista em seu laboratório examinando um experimento científico, né? E é assim que o escritor descreve esse tipo de linguagem que o escritor utiliza em suas obras, né? E nós temos uma literatura e as artes em geral influenciada por Darwin e o evolucionismo, como está aqui, né? Então, através do evolucionismo, o naturalismo pretende demonstrar que apenas os mais aptos prosperam, né? Então, só o que chega a evoluir realmente ou mudar de posição é aquele que está preparado, que está mais apto, né? Então, relembrando o naturalismo, o objetivo principal era chocar o leitor. Então, nós temos cenas e descrições com o objetivo muito maior de chocar o ser humano, né? Os naturalistas, eles punham o dia a dia de pessoas comuns, mas mostravam um lado mais sombrio da sociedade. Por isso, mostravam temas como corrupção, pobreza, violência, prostituição e até mesmo miséria. O foco é nas classes então mais desfavorecidas, em grupos sociais mais estigmatizados, algo que não acontecia até então, né, nem com o realismo, embora o realismo já descrevesse a classe social em pessoas do povo mesmo, pessoas comuns, né? Aqui nós temos ênfase agora no naturalismo, no lado mais animalesco do homem, né, e os extremos, como a fome, o instinto, a parte não civilizada, a sexualidade também, né? E a zoomorfização dos personagens, ou seja, os seres humanos são retratados como animalescos, né? Então eles são descritos como se fossem animais, criaturas governadas por seus impulsos e desejos primitivos, né? Então nós temos agora um narrador onisciente, ou seja, ele sabe de tudo que está acontecendo, ele está ciente de tudo que vai acontecer, ele conhece o personagem, a história, só que ele não se envolve, ele descreve friamente a cena e a situação, como eu falei, como se ele fosse um cientista analisando um experimento científico. A zoomorfização dos personagens, que eu já falei também, né? Os personagens são descritos e são tratados como animais mesmo, mostrando o seu lado mais selvagem e até mesmo o instinto animal, né? E o lado mais científico, que é o determinismo, que vigora então, o cientificismo exagerado, né? E consequente positivismo. E a literatura, ela funciona como uma denúncia e crítica social. O fatalismo está sempre presente nas obras, em especial no final, né? Mostrando que não importa o que o ser humano faça, né? O determinismo. Não importa o que o ser humano faça, ele vai continuar naquela situação. Não importa o que o personagem faça, a situação dele não vai mudar. E por isso também nós temos obras muito pessimistas. Os autores da época são considerados extremamente pessimistas. E nos romances, as obras possuem descrições extremamente pormenorizadas. O naturalismo no Brasil, então, teve início com a Luiz Azevedo, que surgiu no final do século XIX, né? Influenciado por Emílio Zola e Eça de Queiroz, que eu já falei na última aula. O primeiro livro naturalista do Luiz Azevedo é o Mulato, só que o Mulato ainda tem uns traços do romantismo. Então a obra realmente naturalista e mais famosa e mais conhecida do Aloysio Azevedo é o Cortiço, que a gente vai conhecer no próximo vídeo, né? E o Aloysio Azevedo, ele é o maior representante do naturalismo no Brasil. Ele nasceu em São Luís, né? Opa, não em São Luís, ele é maranhense, né? E ele tem várias obras que retratam exatamente o Brasil da época. Então, os livros, né, as obras, seguindo uma lógica naturalista, elas não se limitavam a distrair os leitores como aconteceu no romantismo. Elas tinham o objetivo de narrar e analisar a realidade do país, encarando as obras literárias como instrumentos de denúncia, como eu falei agora há pouco. E não podemos esquecer que, pelo menos no Brasil, em outros locais também, mas no Brasil nós vivíamos agitações sociais e políticas, né? Que antecederam enormes mudanças, como a abolição da escravatura em 1888, com a assinatura da Lei Áurea e a proclamação da República em 1889. E objeto do interesse dos escritores dessa geração era a classe operária,
encarada a partir de uma visão crítica. Nós temos a exploração de temas patológicos que traduz a vontade de analisar todas as podridões sociais e humanas sem se preocupar com a reação do público, porque o objetivo, como eu já falei também, é chocar o leitor. E os principais autores no Brasil, nós temos a Luiz Azevedo, que é o principal, a Luiz Azevedo, tem o D a mais a letra, a Luiz Azevedo, que é o principal autor do Brasil, Adolfo Caminha, né, que tem obras importantes, Raul Pompeia também, Inglês de Souza, que na última aula eu esqueci de colocar um livro dele, nós temos aqui, ó, O Missionário, uma das obras dele, e Emília Bandeira de Mello, que nós temos aqui a obra A Luta, que é a mais conhecida dos romances, o mais conhecido dos romances dela, e ela é a única representante feminina da estética naturalista no Brasil. Bom, por enquanto é isso, né? No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a Luiz Azevedo. Até mais!